Legal, gente, estamos de volta. Programa Boa Tarde Curitiba. E agora o assunto é cirurgia bariátrica. Para falar desse assunto, nós convidamos então o médico cirurgião do aparelho digestivo, o Dr. Glauco Afonso Morgenstein. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Olha, nós é que agradecemos sua presença. E também convidamos ele que foi paciente, né, do Dr. Glauco, o Eduardo Trombini, que estava me contando que pesava mais de 140 quilos. Eu duvido muito. Brincadeira. Não. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom. Como é que tá você, cara? Tudo bem, tudo certinho. Beleza? Você pesava quanto, Eduardo? 131. 131. Errei por pouco, então era mais de 130. É, Hoje você pesa quanto? 171. Tá amarrado não, fica de pé um pouquinho aqui. Aqui, ó, esse menino aqui, ó. Aí, né? Dá um close nele, aí, ó. Oh, Aí, elegante, bacana. Tá feliz? Tá saudável? Bom, muito Então bom. senta aí, daqui a pouco Beleza. você vai contar pra gente como é que foi. Nós temos umas fotos também, né? Do antes aqui do Eduardo, ele vai nos contar como é que tá a saúde. O que importa é como é que ele tá se sentindo hoje. Saúde, que é o primordial, né, doutor? Saúde é o primordial, né? O visual é em segundo plano, é isso? O importante é a pessoa estar bem internamente, com uma saúde boa, né? Não adianta a pessoa também ficar só magra e não estar feliz. Tem que ter um completo, né? Tá bem com tudo. Doutor, qual que é a incidência de obesidade no Brasil? Ano passado até foi feita uma pesquisa no Brasil inteiro, é um sistema do Ministério da Saúde chamado Vigitel. São pesquisas por telefone, Ok. onde a incidência de obesidade no Brasil é em torno de 18%. Ok. Né? Obesidade, não acima do peso, sobrepeso. E em Curitiba foi feita essa pesquisa também e a incidência ficou em torno de 19%, Um pouquinho a mais do que a nível Brasil. do que a média brasileira. Então tá, você fez um importante esclarecimento, que tem diferença do sobrepeso, né? Está fora do peso, e de obesidade. Como é que pode ser diferenciado através do ponto médico? Qual é esse diferencial? Hoje em dia é até bastante difundido o cálculo do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Ele é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, baseado nesse cálculo, né, você acaba descobrindo se a pessoa tem um sobrepeso ou uma obesidade grau 1, uma obesidade leve, uma obesidade moderada ou uma obesidade severa, que seria aquela obesidade já mórbida. Ok. Né? Quando que a pessoa, em que casos que a pessoa pode procurar a opção da cirurgia bariátrica? Hoje em dia, a cirurgia bariátrica ela pode ser feita a partir do IMC, do Índice de Massa Corpórea de 35, né, que seria uma obesidade moderada. Entre o 35 e 40, a pessoa tem que ter alguma doença relacionada à obesidade, como, por exemplo, pressão alta, diabetes, apneia do sono, aquela pessoa que ronca muito à noite, Ok. ou algum problema ortopédico de coluna decorrente do peso, né? E também é indicada dos pacientes com IMC acima de 40, que seria já obesidade mórbida, independente de ter alguma doença, né? Recentemente, no começo do ano, agora em janeiro, foi feita uma nova portaria do Conselho Federal de Medicina, em que ele ampliou o número de doenças relacionadas à obesidade para a indicação da cirurgia. Então, até ano passado, no IMC entre 35 e 40, eram somente essas 4 a 5 doenças. Agora aumentou para 20 doenças. Então, aquilo que nós conversamos no início, não é questão somente da estética. Ah, não estou me achando bem assim gordinho. É questão de saúde. Com Tocou certeza. na parte de saúde, aí já é recomendado alguma opção para diminuir o peso, é isso? Exatamente. Então, o que aconteceu? Com o aumento da cirurgia bariátrica, com a disseminação dela, começou-se a observar que muitas doenças que eram relacionadas à obesidade têm uma melhora muito importante com a cirurgia, principalmente o diabetes. Então, a indicação da cirurgia está se ampliando, está se aumentando, né? Que tem cada vez mais estudos mostrando a melhora dessas doenças associadas à obesidade com a cirurgia. Existe uma
está sendo feito um estudo e deve-se até o final do ano, nos pacientes diabéticos, baixar o índice da cirurgia de 35 para 30. Por quê? Porque particularmente os diabéticos têm uma melhora muito grande com a cirurgia, né? Existe a possibilidade, não diria de cura, mas de um controle do diabetes com a cirurgia sem necessidade de usar algum medicamento. Bom, nós vamos falar na sequência das opções, né? Ou melhor, das técnicas utilizadas. Antes, porém, doutor, eu quero utilizar aqui o Eduardo Trombini como referência, ele que se submeteu a uma cirurgia. No caso do Eduardo, ele estava em que grau de obesidade? Eu até estava conversando com o Eduardo, a gente estava lembrando, porque faz exatamente um ano que ele operou. Então, na época que ele me procurou, ele tinha 131 quilos e tinha um IMC de 43. 45,5. 45. 45, 45. Ou seja, ele tinha já obesidade mórbida. Mórbida, né? Ele estava já 5 pontos acima do então, 40. Vamos fazer o seguinte, doutor, vamos colocar uma foto, nos permite colocar uma foto sua, Eduardo? Vamos colocar então uma foto do Eduardo aí, para nós vermos como é que era o Eduardo há quanto tempo atrás? Depende da foto. Então tá bom. Há um ano atrás, ou melhor, quando ele sentiu que estava na hora. Tá ali o Eduardo ali. Isso foi no Natal. No Natal de quando? Natal de 2014 e Natal de 2015. Ali quando você está com aquele copo na mão, você ainda não tinha se submetido à cirurgia. Não. Ali você estava com 131. 131 ali. Ali já estava na obesidade mórbida, doutor? Isso? Já estava na obesidade mórbida. E veja, o Eduardo, por exemplo, ele não tinha nenhuma doença associada à obesidade, não tinha pressão alta, não tinha diabetes. Ele tinha basicamente somente o peso elevado e uma obesidade mórbida, né? Então, a indicação da cirurgia dele não foi baseada nas doenças associadas, somente no peso. O que você estava tomando ali, Eduardo? Era cerveja. Era cerveja. Você toma cerveja ainda? Não. Não toma. Agora parei. O doutor falou que, você estava na obesidade mórbida. Isso. Você sentia alguma coisa no teu corpo, dificuldade de locomoção, alguma patologia? Por que você optou e disse, chega, eu quero mudar o meu visual, a minha vida, enfim? O que te incomodava, Eduardo? Eu recebi algumas indicações de alguns amigos que fizeram cirurgia, inclusive pacientes do Dr. Glauco, mas eu não me via gordo, na verdade. Eu não me via... Que coisa, verdade. Eu vejo a foto, eu me assusto. Minha esposa se assusta. Ela olha e fala, meu Deus, você não estava assim, mas eu estava. Sério, cara? E o princípio ativo de tudo isso aí foi o nascimento da minha filha. Ela nasceu, eu falei, não, eu preciso mudar, preciso ver ela crescer e resolvi mudar de vida. Preciso brincar com ela. Isso mesmo, correr. Doutor, a pessoa que diminui o peso, ela tem uma longevidade maior? O Eduardo falou algo muito importante, né? Que ele foi motivado no nascimento da filha, né? Aumenta a possibilidade de uma vida mais longa e saudável? Com certeza. É só você partir do princípio que você, tendo uma saúde melhor, e isso a cirurgia vai proporcionar, né, uma melhora das doenças associadas, uma melhora do peso, isso vai fazer com que a pessoa viva mais, né? Tem muitos pacientes que vão no consultório e perguntam, doutor, eu ouvi falar que quem faz a cirurgia vive menos. Eu falo, não, de jeito nenhum, ninguém vai fazer uma cirurgia para a pessoa viver menos, né? Você vai fazer um procedimento para a pessoa emagrecer, para melhorar a qualidade de vida, para ter novos hábitos, né? Para ter uma dieta mais adequada, para estimular a pessoa a fazer uma atividade física e com isso melhorar a qualidade de vida dela. Bom, daqui a pouco nós vamos ver mais algumas fotos do Eduardo e ele vai nos contar como é que está sendo o dia a dia dele, uma vez que faz o quê? Um ano, Eduardo, que você submeteu? É isso? Isso. Doutor, quais são as técnicas hoje? Quais são as opções da cirurgia bariátrica ou a cirurgia do aparelho digestivo? Hoje existem basicamente duas técnicas que são utilizadas. O sistema público de saúde, o SUS, ele só realiza cirurgias abertas, né, aquelas com corte. Mais invasiva. Mais invasivas. E o sistema dos seguros saúde, eles já sempre liberam a cirurgia de modo a ser por videolaparoscopia, que é uma cirurgia, digamos assim, com uma recuperação mais rápida, né, com um resultado hoje em dia até melhor. Um melhor pós-operatório? Isso. Mas existem basicamente duas técnicas que podem ser feitas por vídeo ou aberta, que são utilizadas hoje. A mais utilizada é o bypass gástrico ou cirurgia de capela,
que é popularmente conhecida como redução do estômago. Nessa cirurgia é feita a diminuição do tamanho do estômago e um desvio intestinal. Então é uma cirurgia que tem dois mecanismos que fazem perder peso. Mas né? ele corta o excesso do estômago? Ele chega a cortar ou ele só diminui e enrola ali e fecha? É diminuído o tamanho do estômago, tá? E é feito também um desvio intestinal, ou seja, a pessoa come menos e absorve menos os alimentos. Ok. Foi essa cirurgia que o Eduardo fez. E existe uma outra técnica que está cada vez sendo mais difundida, que chama-se sleeve, que o nome correto seria uma gastrectomia vertical, onde só é diminuído o tamanho do estômago. Então, nessa cirurgia, a pessoa vai perder peso somente por comer menos. Não existe desvio intestinal. Quando indicar uma ou outra, doutor, técnica? Isso vai muito do cirurgião, tá? Mas vai muito também, na minha opinião, do paciente, dos seus hábitos alimentares, do peso. O bypass é uma cirurgia que a gente sabe que a pessoa perde mais peso e consegue manter o peso mais facilmente. Ok. O sleeve é uma cirurgia que a pessoa perde um pouco menos de peso e é uma cirurgia que, como não existe desvio intestinal, se você pega, por exemplo, um paciente que ele gosta de comer muito doce, né? Por exemplo, a mulher geralmente gosta de comer mais doce, de ficar beliscando. Não é uma boa indicação você fazer um sleeve, né? Ou você pega, por exemplo, o Eduardo, um paciente que tinha um IMC de 45, ou seja, ele precisa perder mais de 40 quilos, certo? Talvez 50 quilos, ou seja, vale a pena fazer uma técnica que a pessoa venha a perder mais peso. Então o cirurgião tem que analisar o hábito alimentar do paciente e ele, juntamente com o paciente, diz, olha, esse aqui talvez seja melhor para você devido a isso. Tem que haver uma convenção ali entre médico e paciente, é isso, doutor? Exatamente. No caso aqui do Eduardo foi a... Bypass. Temos mais fotos ali, gente, do Eduardo? Por favor, Fábio. Coloca na tela. Fábio, como é que você está se sentindo hoje, Eduardo? Você está bem? Muito bem. Está com fome? Não. Quer que eu mande buscar um cachorro quente para você? Não, obrigado. Uma cervejinha? Não. Refrigerante? Meu lanche está aqui no bolso. Hã? Meu lanche está aqui no bolso. Tá aí mais fotos do Eduardo, antes e depois. Ok? Próxima foto, se tiver, por favor. Como é que era a tua alimentação antes, Eduardo? Vou te falar que antes eu não sabia a diferença entre carboidrato, proteína, muito menos o que era índice glicêmico. É o que o tiver? O que vinha, ia. Cerveja bastante? Muito. Muito? Muito. Ia. Agora não vai mais, não. Fisicamente, você está bem? Muito bem. A pessoa perde proteína, doutor? Mito ou é verdade? A pessoa vai diminuir o estômago, vai passar fome. É mito ou é verdade isso aí? A cirurgia faz com que a pessoa tenha menos fome. Isso é isso que eu queria ouvir. Então, cria-se essa diminuição do apetite. É um mecanismo hormonal. Existem alguns hormônios no estômago que com a cirurgia eles são inibidos e faz com que a pessoa coma menos, certo? O que é importante ressaltar é que a pessoa após a cirurgia ela vai ter uma boa qualidade de vida. Não é porque a pessoa fez a cirurgia que ela não vai poder, comer um doce, ir num churrasco, não. O que ela vai ter que aprender é a comer menos e saber a hora certa de comer. Tá? Reeducação alimentar. A reeducação, exatamente. É aquilo que nós falamos no início do programa, tem que ter a parte do cirurgião, da conversa antes, durante e depois, mas o paciente tem que fazer a parte dele. Tem que mudar todo o modo operante de vida dele. É isso? Eduardo, mudou o teu dia a dia em termos de alimentação? Muito. Muito? Muito mesmo. Sente falta? Não. Nenhuma, na verdade. Que assim, com o processo de reeducação alimentar que eu tive nos primeiros ali 6 meses, 4 meses, que é o principal ali para mim, que quando você está com o estômago pequenininho lá ainda, fica fácil você fazer escolhas melhores. Claro. Agora eu já estou comendo 300 gramas, quase 350 em alguns casos, e as escolhas estão muito automáticas por alimentos mais saudáveis do que antes. Bacana, legal. Isso que é importante. Legal. Como é que é o pós-operatório, doutor? O pós-operatório,
de modo geral, os pacientes acham que é uma dificuldade muito grande, que vão sofrer. Não, porque a própria cirurgia faz com que a pessoa tenha menos apetite. Então, os primeiros 15 dias, que é a fase da dieta líquida, realmente é um pouquinho mais, digamos assim, mais chato para o paciente, um pouquinho mais difícil. Mas depois o paciente já começa com a dieta pastosa e aos pouquinhos vai introduzindo os sólidos e um mês aí ele volta comendo normalmente. Só que é lógico, mastigando bem, comendo devagar, né? Então ele vai fazendo essa reeducação. Só para você ter um parâmetro, a maior parte dos pacientes voltam a trabalhar com 15 dias após a cirurgia. Perfeito. Né? Então a recuperação hoje em dia é muito boa. Doutor, uma última pergunta rápida. Estamos chegando no final do programa. A incidência da pessoa, depois de uma cirurgia como essa, voltar a engordar? E se voltou a engordar, qual o erro que foi cometido e em que fase? Existe a possibilidade realmente, e se você for perceber, volta e meia você ouve falar, aquele paciente lá, aquela pessoa fez e voltou a engordar. Por quê? Porque faltou a ela um preparo adequado, né? Então, é preciso que a pessoa se prepare psicologicamente, que adquira esses novos hábitos, que faça atividade física, para que depois da cirurgia ela consiga manter o peso adequadamente. O que a pessoa precisa entender é que a cirurgia não é um milagre, ela é o meio que vai fazer com que a pessoa perca o excesso de peso e vai ajudar a manter esse peso no adequado. Mas se a pessoa não tiver essa mudança de hábito, ela não vai conseguir manter esse peso pro resto da vida. Tem que emagrecer aqui também, né? Isso, mais ou menos. É isso? Mais ou menos. Isso aí, né? Não adianta nada, a pessoa cortou, ela sabe estar alimentada, está com o estômago menor e negligenciar, não é isso? Ela tem que fazer a parte dela. A cirurgia é no estômago, não é na cabeça. Se a cabeça não mudar, vai voltar a engordar. Bom, se você tem mais alguma dúvida, gostaria de encaminhar a sua pergunta aqui para o Dr. Glauco, eu vou sugerir que ele deixe um e-mail para contato, doutor. Sempre surgem perguntas, né? Se você tem alguma dúvida, enfim. Doutor, qual que é o teu e-mail de contato, por favor? Meu e-mail é glauco, glauco.am, @me.com. Tem como colocar na tela lá, Fábio, por gentileza? Glauco, não, tá sem o GC, tá. Glauco.am, @me.com. me.com. Eu gostaria só de fazer mais uma... O Eduardo é um paciente que eu falo que é um paciente exemplar, porque ele foi além da cirurgia. Ele mudou totalmente os hábitos, ele faz muito exercício e ele tem uma conta no Instagram que é muito interessante, que ele mostra os pratos, a dieta dele. Então, se alguém quiser seguir ele no Instagram, é bem bacana, ele já tem acho que 5.000 seguidores. Dando dicas, Glauco? É isso? Dando dicas de nutrição. Olha que legal, cara. Qual que é o teu endereço lá no Instagram? Bom, é o @bariatric_life. @bariatric_life. Lá você dá dicas de como se manter saudável após a bariátrica. Isso mesmo. Show de bola, hein? Parabéns. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Meu caro Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. A você de casa, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã, 5 horas da tarde, sexta-feira, estamos de volta com mais um programa Boa Tarde Curitiba. Fique na Transamérica, que muita programação legal vindo por aí. Valeu, gente. Obrigado, viu?